Noite, sejam muito bem-vindos à nossa terapia do luto, nosso encontro semanal. Esse é um encontro onde nós fazemos uma terapia em grupo de forma online. Eu sou Michele Caltabiano, sou uma terapeuta emocional e também sou uma mãe enlutada. Todas as quartas-feiras eu me encontro e me reúno aqui com Andréa Faria, conselheira do luto, e realizamos esse encontro de terapia do luto para ajudar as pessoas que estão vivenciando o maior momento de dor de suas vidas. Então, nesse encontro semanal, a gente traz temas diferenciados aonde a gente pode ir cuidando dessa dor, cuidando de todo esse sentimento. Essas lives, essas terapias em grupo, elas são transmitidas aqui pelo YouTube a partir da semana passada, né? Desde a semana passada, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e também pela página da Resoluto no Facebook. Boa noite, Jane, seja muito bem-vinda. Aqui dentro dessa terapia, nós recebemos diversas pessoas que estão passando por esse processo de luto e cuidamos um pouquinho de cada uma delas. As pessoas participam dessa terapia através do nosso chat, então você pode mandar a sua mensagem, dizer aí de onde você é, de que cidade você está se conectando com a gente e também você pode estar enviando as suas mensagens. Todas elas serão lidas aqui no nosso chat, na página da Resoluto e também no nosso chat aqui do YouTube, ok? Que esse é um canal que a gente quer trazer muitas novidades e muito conteúdo para vocês, tá? Quem tá aqui na Resoluto, Ivonete, Mara Fernandes, boa noite. Tô tentando conectar a Andréia, não estou conseguindo. Andréia, se você estiver me ouvindo e quiser participar através do chat, eu não sei o que está acontecendo, mas toda vez que eu envio o convite para você, a conexão cai, fecha toda a live. Beth, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema, então eu vou pedir para que a gente possa participar aqui pelo nosso chat. E eu vou lendo também o que a Andréia está escrevendo. Infelizmente, em alguns momentos acontece isso, tá, gente? Às vezes é a conexão, tem dia que o Facebook tá um pouquinho lento, e aí acaba acontecendo isso. Helena França, boa noite. André tá desejando boa noite para vocês aqui no nosso chat da página Resoluto. Vou deixar os dois chats abertos aqui na minha tela maior para que eu possa ler aqui as mensagens de vocês. E hoje, o nosso tema de hoje é referente aos cuidados, né? Que cuidados que você gostaria de estar recebendo? Será que você sabe qual é o cuidado que você gostaria de receber? E em que momento você gostaria de receber esse cuidado? Será que nós conseguimos avaliar? Você consegue avaliar o cuidado que você precisa naquele momento? Nós recebemos diversos cuidados dentro, né, desse processo de luto. E durante esse processo de luto, em cada momento a gente precisa de um cuidado especial, um cuidado diferente. Eu coloquei uma pesquisa aqui no grupo Luto de Mãe, que é um grupo que eu também criei aqui no Facebook. E essa pesquisa, eu coloquei algumas opções aqui. Por exemplo, a maioria das pessoas, eu coloquei 4 opções de cuidados: amor, atenção, abraço e carinho. O maior número de votos, né, que teve nessa enquete foi o abraço. Então, a maioria das pessoas, quando recebem um abraço, elas já ficam satisfeitas, porque um abraço ele transmite tanta coisa.
o abraço ele começa a transmitir tanta coisa boa para você. E então, a maior parte das pessoas que responderam essa enquete disse que gostaria de receber um abraço. A segunda opção foi a atenção. A atenção, né? Para ouvir, de repente alguém ouvir você, de repente alguém ouvir a sua história, ouvir o seu desabafo. A Cris escreveu aqui, as pessoas são insensíveis, acham que é frescura nossa. Elas nunca sentiram a dor do luto. Pode sim, Cris, ter acontecido isso. Muitas vezes essa pessoa ela nunca passou por um luto, ela não tem ideia, né, do que é a dor de um luto. E não somente as pessoas que estão à nossa volta, que nunca vivenciaram um luto, mas também as pessoas que já passaram por um luto. Porque a cultura que a gente tem, a crença que foi passada para nós de geração em geração, é que a gente deve se aquietar, se calar. Nós não devemos falar durante o processo de luto, nós não devemos processar tudo isso. Então, acaba que a gente percebe que essas pessoas não sabem lidar com o processo de luto, com uma pessoa enlutada, com uma pessoa que está triste, uma pessoa que está se afastando, que está se isolando. Então, elas preferem não dizer nada e aí passam essa sensação de estarem indiferentes ao nosso luto, sendo que, na verdade, elas têm dificuldade de lidar conosco, de lidar com uma pessoa enlutada. O que dizer para uma pessoa enlutada? Se eu nunca vivi um luto, eu nem sei o que falar. Mas muitas vezes o abraço basta, né? Como a enquete aqui mostrou pra gente. Muitas vezes um abraço basta para que a gente possa receber esse amor, receber esse cuidado. Um abraço, ele fala mais que 1000 palavras, né? Então, nós, nesse momento de luto, nós precisamos também saber o cuidado que a gente precisa. E para que a gente possa entender e saber qual é esse cuidado que precisamos, a gente precisa observar o nosso luto. Como sempre eu venho falando aqui, a necessidade de observar, de olhar esse luto com muito carinho, com muito amor, para que eu possa entender qual é a minha necessidade daquele momento. Muitas vezes, somente o abraço não me basta. Eu preciso falar, então eu vou precisar de alguém que me ouça. Em outras vezes, eu não preciso que ninguém me ouça. Eu preciso apenas de um abraço, de um carinho, não é verdade? De alguém me convidar para fazer alguma coisa, para tomar um chá, tomar um café, para sair, para dar uma volta. Então a gente precisa entender a necessidade daquele momento. E qual é o cuidado que você precisa em cada momento? É aquele que vai te fazer ficar bem. O que vai te fazer ficar bem naquele momento? De repente você precisa apenas de uma companhia, de um amigo, de um ombro, de alguém que esteja ao seu lado para executar alguma tarefa, para te acompanhar de repente ao cemitério, porque é difícil ir sozinha. Eu não sei, você vai ver naquele exato momento qual é o cuidado que você precisa naquele momento. Então, por isso que o luto é único. Nós precisamos sempre olhar para esse luto de forma única. A André escreveu aqui, olha. Sempre enfatizamos a necessidade de se cuidar, olhar para si e aos poucos se reconstruir. Pensando nessa reconstrução, é que gostaríamos de saber quais cuidados você gostaria de receber hoje. Então escrevam pra gente hoje, olha hoje, nesse minuto, nesse momento, 8h15 da noite. Qual é o cuidado que você precisa agora? Né? Feche os olhos, faça uma reflexão, veja como foi seu dia, o que aconteceu no seu dia e o que nesse momento faria com que você esquecesse de muitas coisas que aconteceram hoje durante o seu dia. Então, quando a gente para e olha, a gente começa a entender, né, esse luto, entender esse próprio luto. Então, em cada momento é necessário que a gente
observe, porque cada momento é cada momento, é único, é diferente. De repente eu estou vivenciando um momento que eu preciso de uma ajuda mais profissional. E é uma coisa, gente, olha aqui pra vocês verem esse desenho aqui. Dá pra ver? Isso daqui, dá pra ver, é lindo, né? Isso daqui, ele é, no meu ver, o meu primeiro esboço do DNA do luto, tá? Quando eu falo muito de DNA do luto, né? E DNA do luto é o quê? DNA do luto é observar que o seu luto, ele é diferente de outros lutos. Então, o seu luto, tem um DNA próprio, ele é único. E o que vai compondo o DNA do seu luto? Então, se eu pudesse desenhar o DNA do luto, ele seria assim, tá? Ele seria isso, e ele tem aqui, ó, os baixos e os altos do luto. E aqui dentro são as vibrações. E esse azulzinho, essas bolinhas azulzinhas seriam as emoções, né? E os acontecimentos que vão acontecendo, né, durante o seu processo de luto. Então aqui a gente tem as emoções, e aqui ele é o seu luto. E aonde você está nesse DNA? Você está vivendo um momento de baixa vibração? Você está conseguindo elevar a sua vibração? O que aconteceu? Então a gente começa a identificar cada bolinha dessa aqui como um acontecimento e uma vivência. Essa vivência do luto, ela deixa você para baixo ou eleva a sua vibração. E aqui ele vai criando essa frequência do seu luto, por isso ela é única. Os acontecimentos que tem aqui na sua vida, no seu processo de luto, ele é único. Só acontece com você. E como a gente pode mapear isso? Através desse DNA do luto, tá? Então, e por que tem essa luz aqui, né? Essa luz é uma energia, porque na verdade o luto também é uma energia, é uma vibração. O luto, ele é um momento das nossas vidas onde a gente lida com muitas emoções. Emoções, elas são vibrações de energia. E como essas vibrações impactam na minha vida, na sua vida, na vida de uma pessoa que está em luto, tá? Só que por trás disso tudo existe você, que é essa luz aqui, que é essa energia maior. Como você está se comportando dentro desse processo aqui? Então, é algo que eu trouxe e fiz questão de colocar aqui, porque eu vou falar muito disso. Porque é entendendo isso daqui que vocês vão conseguir lidar melhor com o luto de vocês. E como que você, Michele, como que você tá falando algo que eu não tô vendo? Né? Eu tô falando de energia, eu tô falando de vibração, eu tô falando de algo que você não vê, eu tô falando de algo que você apenas sente. Então eu preciso ter mais ou menos um desenho aqui, uma imagem, para que vocês comecem a entender o que está dentro desse mundo invisível de emoções que traz o meu luto, que traz o seu luto. Entendendo isso aqui, o que acontece que eleva a sua vibração ou que baixa a sua vibração, aí sim você vai conseguir cuidar melhor de você, você vai conseguir se recuperar melhor desse processo de luto, tá bom? Deixa eu ver se a André escreveu alguma coisa aqui, se vocês estão escrevendo. Aqui no YouTube caiu um pouco a conexão mesmo. Gostou, André, desse fundo? É lindo, né? Então, só que eu achei que ele ainda ficou pequeno. Eu quero ser maior, bem grandão. Mas tá bom, tá lindo. Eu gosto muito dele. E eu preciso trazer isso pra vocês, porque eu falo muito de coisas que vocês não podem ver. É difícil estar aqui falando com vocês e querendo provar algo para vocês que vocês não estão enxergando. Isso daqui vocês vão sentir. O resultado de tudo que eu tô falando para vocês vão sentir daqui 1, 2 anos. Não é nada instantâneo. Então é muito complicado falar de algo que a gente não vê. Mas o luto requer isso. O luto requer esse contato com esse mundo invisível das emoções. Você consegue ver o meu amor?
Você consegue ver o meu carinho? Você consegue ver a minha dor? Talvez a minha feição, o meu comportamento, a minha postura possa de alguma forma te comunicar isso, mas você não consegue enxergar. Então, o luto, ele é feito realmente de momentos invisíveis que estão dentro da gente. E cabe a você entender qual é esse mundo invisível. E do mesmo jeito que tem o mundo invisível da dor, tem o mundo invisível da alegria, da felicidade, tá bom? Da paz, da calma, da tranquilidade. E é isso que eu venho trazer e ensinar para vocês aqui. Tem bastante gente chegando aqui. O Face está normal. A Roseilda, verdade, eu tive que procurar ajuda profissional porque eu não consigo passar o dia sem pensar no meu filho. Rose, o problema não é pensar no seu filho. Você pode e deve pensar nele. O problema é o que você sente ao pensar, tá? Não pense que pensar no seu filho é o problema. Pelo amor de Deus, não. Pensar no seu filho não é o problema. É a emoção e o sentimento que causa em você pensar nele. Então, existe uma forma que você pensa nele e não sofre. Pensa e não dói, tá? É um treino, precisa de técnica, precisa de acompanhamento, sim, profissional para você lidar com isso. Mas o pensar no seu filho não é o problema. O problema é o que está sendo gerado com esse pensamento, tá bom? Não pense que você tem que parar de lembrar dele, parar de se conectar com ele. Não, você tem que aprender a se conectar e lidar com esse invisível que são as emoções. Tá joia? Ah lá, então a ajuda que veio de vocês foi a melhor coisa. E vai ser melhor ainda, Rose. Eu estou, vocês sabem disso, preparando muitos materiais aqui para ajudar vocês a observarem o luto de vocês. Cada pontinho desse daqui que está acontecendo, vocês vão aprender a observar. Vocês vão aprender a fazer a autoanálise. Agora para o mês de junho, eu vou lançar o primeiro conteúdo em forma digital. Por que digital? Porque fica mais barato, né? Fica mais barato eu fazer um livro digital do que eu fazer um livro impresso, né? Um livro impresso fica muito caro, precisa de editora e tudo mais. E vocês não precisam disso. O livro digital, ele é um e-book, né? Ele tem texto com tudo que você precisa saber sobre um determinado comportamento, que o primeiro vai ser sobre o isolamento, tá? Então, tudo que você precisa saber sobre o isolamento, por que ele surge, por que ele acontece, o que te leva a se isolar, por que você se sente confortável no isolamento, você vai entender tudo sobre o isolamento. Você vai ter lá dentro duas técnicas bem poderosas. A primeira é uma autoanálise do isolamento. Não adianta você querer fazer uma autoanálise de quem é você a vida toda. Você vai ficar louca. Ninguém consegue se conhecer tanto assim, principalmente no momento de luto. Então, o que você vai analisar primeiro? Esse momento de isolamento, se você estiver se isolando. É normal que as pessoas em luto, em algum período desse processo, se isolem, tá? É muito comum. Por quê? Lá tá explicando. Por que é comum que você se isole no processo de luto? E por que é comum que você se sinta confortável longe das pessoas? Quando você começa a entender tudo isso, você tem recursos para analisar o seu isolamento. O porquê que você está se isolando? Qual foi a vivência, as bolinhas azuis que estão aqui, ó? Quais foram as vivências que fez com que você se isolasse? Não foi a mesma que fez me isolar. Não foi a mesma que fez a Fernanda se isolar. Entendeu? Cada um tem um acontecimento diferente que gera esse comportamento chamado isolamento.
Depois que você tem lá várias questões para você fazer uma análise, ela gera uma pontuação e ela traz um conselho terapêutico para você em relação a isso. Depois disso, você vai entrar com técnicas para mudar todas as crenças que te fizeram pensar em se isolar. Você vai mudar todos os seus pensamentos que levaram você a se isolar. Você vai aprender. Então, a segunda técnica se chama chave secreta. São várias chaves que você vai utilizar. Você vai ver qual que se encaixa ali para o seu momento. E você vai utilizar aquela chave várias vezes ao dia para tirar você desse pensamento que te mantém isolado, tá? Isso chama-se reprogramação mental, tá? Então a gente vai fazer uma análise de comportamento e depois a gente faz uma reprogramação dos seus pensamentos para que você se fortaleça e consiga sair desse momento de isolamento que você está vivendo, tá? Ah, eu não estou me isolando das pessoas, mas eu quero saber. Tudo bem, você pode consumir esse conteúdo, eu tenho certeza que isso não vai fazer mal para você, muito pelo contrário. Se um dia você chegar a se isolar, você já vai saber o porquê, você já vai começar a perceber por que você está se isolando, porque você já teve esse conhecimento, tá? Então, dentro do processo de luto, tudo tem que ser bem devagar. Não adianta eu chegar aqui com muitos conhecimentos, você não consegue acompanhar por conta do processo cognitivo. A gente não tá afim de estudar, a gente não tá afim de ler, né? Então, dentro do e-book também tem alguns vídeos que vão orientando você em relação a todo o conteúdo que você vai adquirir ali, tá? É como um treinamento? É como um curso? Sim, é como um curso e um treinamento. Eu preciso entender de um assunto e treinar. Treinar o quê? Treinar minha mente. Treinar minha mente para lidar com esse mundo invisível aqui de emoções, tá? Isso é começar a identificar o DNA do seu luto. Isso é começar a identificar como ele é e como ele faz com que você se comporte no dia a dia, tá bom? E como lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. Então, agora no mês de junho a gente vai ter esse primeiro material e já estou produzindo também o segundo. Ele sempre vai ser voltado para emoções e comportamentos. Por quê? É isso que preenche o seu processo de luto. Emoções, tá? Emoções, sentimentos, e se você souber o que ele é, como ele impacta na sua vida e como ele está te prejudicando, né, nesse processo de recuperação, você consegue lidar melhor com ele, tá bom? E tudo isso, gente, por quê? Eu não tô conseguindo mais atender as pessoas. Eu não consigo mais. Eu tô em falta até com Ai, meu Deus, com a Tereza. Tereza, me perdoa. Eu não tô conseguindo tempo, eu não tenho tempo de parar, sentar aqui e atender uma pessoa por pessoa. Eu fazia muito isso, fiz muito isso, atendi muitas pessoas, mas agora não dá mais. Então eu preciso ter um tipo de forma de ajudar vocês que não seja, através do tempo. Porque o tempo que eu disponibilizo para uma pessoa, eu vou estar disponibilizando para 10, para 20, para 50, para quantas quiserem, tá bom? André escreveu aqui, olha, o cuidado também é alguém que ouça você, que faça uma oração, que te dê um colo, um abraço, que também é um bálsamo poderoso para aquecer o nosso coração. Ou até mesmo alguém que fique em silêncio, junto com você, né? Quais os possíveis? Então, tem pessoas que só de ficar do seu lado em silêncio já tá ajudando você, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O nosso YouTube realmente caiu, gente. E o meu técnico não veio aqui, né? Provavelmente ele não tá assistindo o meu. Ai, não deve estar assistindo a minha live, senão ele ia ter visto que eu pedi pra ele vir aqui. É isso daí, infelizmente. Tem isso, é apenas um computador que a gente tem aqui. Então, vamos continuar aqui na nossa tradicional página Resoluto. A Beth colocou aqui: hoje eu gostaria de ser cuidada, receber gentilezas, pois sabemos o que devemos fazer, mas tem dias
que falta coragem, até de pôr uma comida no prato. É verdade, né, Beth? Tem dia que a gente fica totalmente desanimada e parece que falta força, não é? Parece que falta força. E tem uma explicação para isso. É claro que o luto, ele tem muitos momentos de tristeza, né? O luto tem esses momentos de tristeza, é normal, é comum. E aqui dentro da nossa mente, do nosso cérebro, quando a gente está muito tempo triste, ele para de produzir alguns neurotransmissores, algumas substâncias do nosso corpo. E aí sim, acaba faltando alguma vitamina no nosso corpo e isso nos enfraquece de forma física. Então, realmente, a gente acaba sentindo um desânimo grande por falta realmente do que seria produzido se eu estivesse num estado mental mais alegre, tá? Mais normal, vamos dizer assim. Porque o luto, ele traz um processo de tristeza grande e longo, por muito tempo. Então, eu vou cultivando aquela tristeza todos os dias. E isso acaba impactando aqui, no processo físico do meu corpo. Então, quando eu estou, de alguma forma, triste, o meu corpo ele deixa de produzir algum tipo de vitamina para o meu corpo, tá? Então, acaba que a gente vai ficando realmente um pouco mais debilitada. A nossa saúde física fica debilitada. Então, é muito difícil para a gente, nesse momento, ter forças até mesmo para a gente poder aí, arrumar um prato, fazer uma atividade física, né? A gente até pensa em fazer, mas a gente não consegue colocar em prática. Isso é normal, por conta, né, dessa debilitação aí do nosso corpo. Quem mais aqui? A Cris escreveu aqui: o cuidado que eu queria e não tenho é poder falar com alguém. Fale com a gente, Cris. Eu sei que nem sempre nós estamos aqui todos os dias ao vivo, mas fale com a gente, envie mensagem pra gente, coloque lá comentários nos posts, né, dizendo como que você está. Vamos fazer assim, todos os dias a Andréia coloca um post lindo lá para vocês. Coloquem algo lá, coloquem algo não para expressar a sua dor, mas para expressar o que você deseja alcançar, né? Como você deseja estar, porque tem uma diferença. Quando eu coloco uma frase dizendo: hoje eu estou triste, eu estou mal, acordei chorando mais do que os outros dias. Nesse momento, eu estou afirmando para mim que isso aconteceu. Então, a minha imagem já começa a gerar, a minha mente começa a gerar imagens aqui dentro de um eu mais triste, um eu que está chorando, um eu que está mais fraco ou pior do que os outros dias. Quando eu escrevo uma frase, durante o dia, pretendo ficar feliz, recuperar minha energia, gostaria de fazer, né, tal atividade, pretendo fazer tal atividade no meu dia, sentir um pouco mais leve até o final do dia. Como que você deseja estar no final do dia? O seu cérebro vai criar as imagens de você mais leve, vai criar as imagens de você fazendo aquela atividade, fazendo aquilo. Então, o corpo, ele tem esse poder de comunicação interna. Como que ele se comunica? Através da imagem. Então, quando eu escrevo ou quando eu falo, automaticamente ele cria imagem e manda aqui dentro, né, para o meu corpo. Ele está se comunicando internamente. Então, a comunicação que ele passou é que ele quer uma pessoa mais leve ao final do dia,
uma pessoa que não está chorando, uma pessoa que conseguiu fazer suas atividades, uma pessoa que conseguiu levantar e ir almoçar, entendeu? Então, eu preciso controlar e escolher o que eu vou pensar e falar. Sim, isso vai me ajudar no meu processo. Então, vamos começar. É uma prática, é um treino. Se todos os dias eu escrever a forma como eu quero estar no final da tarde, eu tenho certeza que, e no máximo um mês, o seu comportamento na forma de pensar já mudou, tá? E quando a gente escreve, isso potencializa, isso é mais forte, tá? É mais forte do que pensar. Boa noite, Fernanda. Um beijo pra você. Que dia que vai ser o bingo, Fernanda? Fala pra mim. Lá do seu projeto. Fala pra mim, porque eu tô querendo me programar pra ir. Tem algumas meninas que vão, a gente vai marcar um encontro lá no seu projeto. O seu projeto, ele é presencial, né? Então a gente marca um encontro lá. Ivonete, há 7 meses o meu Gu partiu e há 3 meses estou com um psicólogo e psiquiatra. Éramos só nós dois. O Gu é seu filho, Ivonete? E a gente precisa, né, de uma ajuda assim profissional. A gente precisa dessa ajuda profissional aí. Amor, você tá assistindo o vídeo? Pode vir aqui, por favor? Eu vi que ele entrou agora. Vamos ver se ele tá assistindo. Seu filhote, né? E filho é uma dor, né? Eu acho que é a maior dor do mundo. A maior dor do luto, né? De todos os lutos, eu acho que é a do filho. Eu já vivenciei o luto do meu pai. E é muito diferente. Mas o do filho, né? Ele é muito difícil, mas existe um jeito. Existe um jeito da gente ficar bem, da gente transcender, da gente deixar essa luz aqui, ó, sair de dentro de nós, tá? Essa luz aqui iluminar a nossa vida. Tem um jeito, tem um caminho. É aprender a lidar com tudo isso que tá aqui à volta, tá? Nós somos ela. E aqui é o processo de luto que tá acompanhando a gente. Ele vem de todos os lados, tá? E ele é altos e baixos. Tem muitas coisas que acontecem ali que deixam a gente alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste. E por isso, a dificuldade de manter esse equilíbrio emocional. Boa noite, Roberto. Um beijo pra você. A Beth, ela escreveu: essa semana, uma irmã minha me bloqueou, porque disse que eu fui fria ao falar com ela. Quando ela me perguntou sobre a morte do meu filho. Ela mora em outro estado e não fomos criadas juntas. Eu não fui fria, só não dei muitos detalhes, porque era exatamente o dia do enterro do meu filho. Ela me bloqueou, eu fiquei espantada com tanto desamor. Tô muito triste com isso. Ô Beth, você disse que vocês não foram criadas juntas, né? E ela mora num outro estado. Então, vocês não tinham essa convivência, né? Convivência física mesmo. Vou te falar uma coisa. A convivência é que cria o amor. O dia que ela, né, fez essas perguntas, esse questionamento, era o dia do enterro do seu filho? É isso que eu entendi? Pode responder para mim que eu já tô vendo aqui. É o dia que você estava sepultando o seu filho, ela te encheu de perguntas, foi isso? E você não deu muitos detalhes? Isso, né, Beth? Certo. Então, porque assim, né? Desculpa, eu vou ser sincera com você. Será que ela estava realmente preocupada ou ela estava curiosa? Eu sei que dói, que machuca, mas infelizmente, quando se trata de luto, de falecimento, tem muitas pessoas que ficam curiosas e elas querem saber. Mas será que elas estavam preocupadas com você ou elas querem apenas matar uma curiosidade delas? Existe uma grande diferença. O nosso convidado que chegou aqui pela janela, vocês sabem, né? Que ele sempre chega aqui. E
E isso machuca a gente sim, Beth, machuca demais. Mas a gente tem que avaliar, e a gente está num processo tão delicado, de tanta dor, que sim, qualquer coisa machuca. E por que será? Né? E por que será que ela ficou tão chateada e te bloqueou? Sendo que você que teria motivos para ficar chateada com ela. Então, se é uma pessoa que não tem muito o que agregar e que te ajudar, deixa que o tempo cuida dela. Cuida de você nesse momento. Porque esperar um cuidado do outro, só se ele for muito sincero. Se não for um cuidado sincero, nem precisa. Porque ao invés de te ajudar, vai te machucar do jeito que machucou você. Né? Eu sei que a gente espera da nossa família, das pessoas mais próximas, receber o maior amor, o maior amparo. Mas muitas vezes essas pessoas não estão preparadas ou não sabem demonstrar todo o amor que têm. Né? E numa atitude dessa de bloqueio, acaba que a gente realmente fica sem entender. Né? Qual foi a real intenção dela naquele momento? Foi te dar um apoio, te dar um amparo? Ou querer saber da situação? Né? A gente precisa avaliar tudo isso e para a gente saber quem está do lado da gente, com quem a gente pode contar. Porque senão a gente se decepciona no processo de luto. Porque nós estamos tão fragilizados que a gente espera que alguém nos estenda a mão. É isso que a gente espera. E esperar isso é expectativa. Essa expectativa, muitas vezes, ela não é correspondida. E aí vem a decepção. Você se decepciona com aquela pessoa. E quando você se decepciona com ela, é uma segunda dor. A primeira, por não atender a sua expectativa, e a segunda, realmente, por se decepcionar com tanta desatenção e desamor. E no processo de luta, a gente precisa saber com quem a gente fala. Eu já falei muito isso aqui. Saber com quem a gente conta, para quem a gente conta a nossa história, para quem a gente leva a nossa história. A nossa história é tão valiosa para nós, né? Para o outro não é. Ele não tá nem aí com a sua história, com a sua dor. Mas pra gente, a nossa história é única, é valiosa. Então, o que você tem de mais valioso, você entrega para qualquer um, para quem não vai poder entender e interpretar o tamanho do seu amor. Então, muitas vezes a gente precisa repensar assim com quem a gente conversa. Os grupos de apoio ao luto, principalmente grupos que são criados por quem já vivenciou um luto, eles são os melhores grupos para te dar apoio. E quando é uma pessoa estranha, então melhor ainda, né? A gente acaba tendo essa confiança, né? Recebendo esse amor de pessoas que a gente nunca viu. E elas estão ali sem nenhum interesse, né? Sem querer nada em troca. Então, vamos repensar isso daí. Eu imagino sim que você ficou muito triste, mas, né, pensa pelo lado de que agora você sabe, né, com quem você pode contar dentro desse processo, tá? Eu vi que você colocou aí, deixa eu ler aqui. A Beth escreveu aqui, ó, foi sentir isso também. Foi curiosidade mesmo. Doeu, mas de certa forma me ensinou. Michele, muito obrigada pelo seu apoio de sempre. Eu tenho muita sorte de encontrar vocês aqui no grupo. O Resoluto é muito importante nas nossas vidas. Gratidão, Beth. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter que falar isso, tá? Mas eu não tô aqui, gente, pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui pra ensinar vocês a serem fortes. Por quê? Um dia eu também me decepcionei com pessoas. É claro, quem não vai se decepcionar nesse processo? Então, eu tô aqui pra ensinar vocês a olharem com mais clareza tudo que tá acontecendo. Porque eu tô de fora. Porque eu já passei por isso. Então, pra gente que tá de fora é muito mais fácil de enxergar do que a pessoa que tá dentro do processo.
Primeiro que ela está fragilizada, segundo que ela está com esse processo cognitivo de pensamento aí um pouco mais lento. Então, ai filho, eu falo com muito carinho, mas eu tenho que falar a verdade para vocês e alertar para a gente olhar para isso sim, porque a gente está num processo de recuperação onde qualquer coisa pode te afundar, qualquer coisa pode te colocar para baixo, tá? Qualquer coisa pode colocar você num processo de depressão. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas à nossa volta. Isso é o mais difícil. Roberta, eu estou muito triste. Amanhã meu paizinho faz 8 anos de falecimento. Domingo é aniversário dele. E terça-feira faz 11 meses da minha mãe, da minha mãezinha. Roberta, receba nosso abraço aí por essas datas, né, tão próximas. Mas a gente já falou aqui de datas comemorativas, datas especiais. Essas datas mexem com a gente, acionam diversos gatilhos emocionais. Então, cuide de você nesse momento, tá? Cuide de você, faça algo que aproxime você do seu pai, da sua mãe, tá bom? Maria Celina, depois que eu perdi a minha filha, há 19 dias, a minha vontade é ficar só em algum lugar. 19 dias, Maria, é muito pouco tempo. Tem muito processo aí pela frente, né? Mas que bom que você chegou aqui logo. Que bom que você está aqui conosco. A gente consegue ajudar muitas pessoas aqui com esse processo de aprendizado. Um processo onde a gente ensina as pessoas a olharem o luto de uma forma diferente. Ele não é o fim da vida, né? Ele não é o isolamento, muito pelo contrário. Ele é um processo de transformação tão grande. E eu posso dizer para você que você nunca mais vai ser a mesma Maria Celina de antes. Você vai precisar se reinventar para poder lidar com todas essas emoções que estão aqui, ó. Todos esses pontinhos azuis que aparecem aqui são emoções, vivências, acontecimentos. E essas vivências e acontecimentos, elas elevam ou abaixam a sua vibração. E como lidar com isso? Como deixar que a luz que tem dentro de você, essa energia que tem dentro de você, possa sair daí de dentro, trazendo luz novamente para sua vida, guiando o seu caminho. Como? Então a gente precisa de um aprendizado, porque ninguém nunca falou isso para você, eu tenho certeza. Nunca ninguém falou sobre o luto dessa maneira, nunca ninguém me apresentou o luto dessa forma que eu venho apresentando. Por quê? Porque isso aqui acontece no mundo invisível, um mundo de emoções, de sentimentos, tá? E o mundo invisível, ele é um mundo que existe. Um mundo diferente para cada um, mas ele existe e a gente precisa aprender a lidar com ele. Talvez o luto seja o maior desafio que nos leve a olhar para esse mundo invisível e falar que ele existe, porque até então, até o luto chegar na minha vida, eu nunca olhei para esse mundo invisível. E eu acredito que vocês também não, né? Ô Tereza, não consegui conectar a Andréia, deixa eu ver se eu consigo voltar com ela aqui agora. Voltou? Eu não consigo conectar a Andréia. Cai o sinal e fica aí, ó, travando desse jeito que você viu e ela não consegue entrar. Por isso que a gente tá dessa forma hoje, tá? Então, Maria Celina, fique aqui com a gente, venha toda semana para esse encontro. Tenho também muitos projetos aí para ajudar vocês nesse processo. É um processo lento, vagaroso, né? Você tem muito ainda que caminhar, mas nós estamos aqui para ajudar você nesse processo, tá? E o dia que você se sentir bem, você vem em conversa. O dia que você não quiser conversar, você só participa ouvindo, tá bom? Mas estamos sempre aqui para você. Amara, é verdade, eu sinto muito triste
Me sinto muito triste, a minha pele está bem ressecada. Sinto uma fraqueza. E a minha sorte é que eu tenho um marido que gosta de cozinhar, pois eu não tenho vontade nem de fazer uma boa comida. Quando eu choro, não consigo fazer uma boa comida quando eu choro, pois tudo eu penso no meu filho. É porque cada pensamento, Omara, ele vai gerar uma emoção em você, tá? Cada pensamento gera uma emoção. E essa emoção, ela geralmente é uma emoção mais dolorosa. Uma emoção de saudade, uma emoção de tristeza, de vazio, de falta. Então é difícil. É difícil sim, mas existe uma forma, porque é um treino. Do mesmo jeito que eu sinto essa emoção, eu posso começar a me conectar com alguns pensamentos que vão melhorar e me ajudar nesse processo. Melhorar a questão da emoção que eu sinto. Porque se eu me sinto triste, se eu me sinto mal, eu não tenho vontade de fazer nada mesmo. Eu quero me recolher, me isolar e ficar longe de tudo, né? Oi, Fernanda Silva, boa noite. Beijo pra você. André escreveu aqui, ó. Quando sentimos que somos compreendidos e que temos a quem recorrer para desabafar ou apenas para ter um momento de distração, torna tudo um pouco mais fácil. Por isso, é importante que as pessoas acolham quem está passando por este processo. E isso faz toda a diferença. Faz mesmo, André, faz toda a diferença. Mas as pessoas não sabem fazer isso, né? As pessoas não sabem fazer isso, não sabem fazer esse acolhimento. Então, fica difícil lidar com essas pessoas que não sabem nos acolher. Acaba que a gente precisa aprender a lidar com eles e eles não conseguem lidar conosco da maneira que nós gostaríamos. Só que para eles, se eles não aprenderem, não muda nada na vida deles. Eles vão continuar levando a vida da mesma forma. Mas pra gente, quando a gente aprende a lidar com uma pessoa assim, a gente não sofre tanto. A gente se blinda de muitos aborrecimentos. Porque a gente começa a perceber que a pessoa, ela tem uma certa ignorância em relação àquele conteúdo, em relação àquilo. Então, ela é falta de conhecimento, ela não sabe lidar. Ela às vezes está com uma boa vontade, porém, ela não sabe o que dizer, o que falar, o que fazer, e aí vai abrir a boca e só fala besteira. Então, a gente precisa sim receber. E essas pessoas que estão realmente dispostas a ajudar alguém em luto precisam ter um conhecimento de como ajudar de forma efetiva. Existe também aí vários procedimentos, vários conhecimentos que vão ajudar a pessoa nesse processo, tá? A Fernanda Silva colocou bingo, é a Fernanda Costa. Ela vai fazer um bingo lá no evento, no projeto dela em Pindamonhangaba, e a gente, assim, as pessoas que são mais próximas aqui da região, nós estávamos querendo marcar esse encontro, né, lá no projeto da Fernanda. É uma forma da gente se encontrar, da gente poder se abraçar e até que a gente possa aí fazer o nosso encontro presencial. A Fernanda escreveu aqui, eu não sei fazer bingo, mas se você vier aqui, vai ganhar cheiro de gato. E eu faço um café e um bolo de coco. Ah, que delícia! A gente vai, gente, nós vamos conseguir. Tá, calma, nós vamos conseguir. Conforme a gente vai se conectando com outras pessoas, né, de outros lugares, outras cidades, as portas vão se abrindo.
nós vamos criando conexões, nós vamos criando oportunidades de repente, conseguir um lugar para a gente se encontrar, para fazer esse encontro presencial. As oportunidades sempre vão surgindo. Então, uma hora eu tenho certeza que vai coincidir da gente poder fazer um evento pro lado de São Paulo, outro evento lá pro lado do Rio, que eu sei que tem muita gente lá. Quem sabe a gente chega, né, em todos os estados. Mas por enquanto é através da internet que a gente consegue, né, fazer esse encontro semanal. A Andréia sabe disso, que o meu coração ele bate muito forte para que a gente possa realmente levar esse conteúdo, esse acolhimento, esse amor, esse cuidado, porque tudo isso que a gente faz aqui, tanto eu como a Andréia, porque a Resoluto não é só minha, né? A Andréia tá comigo desde o começo. A Resoluto é algo que a gente foi construindo juntas. Eu, com a minha experiência de luto e os meus estudos em terapias, a Andréia com o amor dela, com a empatia e com todo o cuidado que ela tem ali de poder trazer diariamente uma palavra para vocês. Isso é um cuidado. Isso é um cuidado que diariamente, chova ou faça sol, seja sábado, domingo ou feriado, se você entrar na página da Resoluto, você vai ter uma palavra amiga. E a Andréia, ela tem esse cuidado de colocar coisas ali que vão te ajudar, que vão te fortalecer e nunca que vão te colocar para baixo. Então, todo esse trabalho da Resoluto se resume num cuidado. Um cuidado que é feito para vocês, para ajudar vocês. E esse cuidado, ele é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo de um processo de luto. É o processo em que vocês precisam ser acolhidos, ser abraçados, ter um ombro, saber que vocês podem falar com a gente. E no momento certo, no momento em que vocês se sentirem preparados para um segundo passo, aí entram todos os outros conteúdos que eu, como terapeuta, estou criando para disponibilizar para vocês, tá? É claro que a gente está aqui, a Resoluto é uma ONG, ela funciona de forma gratuita e ela sempre vai ser. Mas eu, como terapeuta, eu preciso vender alguns produtos para que eu possa um dia sair lá do meu trabalho e falar assim, agora eu vivo de terapia, agora eu vivo só para vocês, só para fazer conteúdo para vocês, só para ajudar vocês, só para estudar e ajudar vocês a saírem desse processo de dor e sofrimento. Hoje tudo é muito lento, tudo muito vagaroso, por quê? Eu tenho um trabalho que me ocupa 8 horas por dia, tá? Então eu chego aqui na minha casa, eu ainda tenho coisas para fazer e aí eu ainda sento aqui, arrumo tempo, sento aqui, vou estudar, vou criar conteúdo, vou ler, vou criar as técnicas. Então assim, tudo é muito lento, porque eu faço num tempo que me sobra do meu dia. Então, se eu quero um dia, e esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, esse é o meu propósito de vida, se eu quero um dia estar trabalhando só com isso, eu preciso também ter recursos para que eu possa oferecer o melhor para cada um de vocês. Então, é esse o meu objetivo, certo? Então, assim, a gente dá muita coisa, a gente traz muito conteúdo gratuito, mas eu, como profissional, também sou uma vendedora. Preciso vender o meu trabalho, preciso vender o meu conteúdo, né? Afinal de contas, eu estudo e sempre faço cursos e cursos e cursos. E claro que isso também me custa dinheiro, né, gente? A gente precisa ser sincero aqui, eu não engano ninguém, mas a Resoluto sempre estará aqui, acolhendo, recebendo as pessoas, dando um ombro amigo, dando esse amparo emocional diário através dos nossos posts, mas a gente quer crescer, a gente quer levar todo esse aprendizado para o mundo. E eu não penso pequeno, não. O meu coração sempre me pediu, vai para a internet, vai levar o seu conhecimento para todas as pessoas. Porque quando eu fazia somente presencial, aquilo era muito pequeno. Eu sabia que em muitos lugares, de vários estados aqui, tinham pessoas me procurando. E sempre chegavam no meu WhatsApp me perguntando, pedindo ajuda. E como que eu vou falar para essa pessoa? Venha até a minha cidade, venha aqui para você receber ajuda. A pessoa mora do outro lado do Brasil. Como que eu vou falar isso para ela?
E aquilo me machucava de uma forma que eu falava, eu tenho que fazer de um jeito que alcance todas as pessoas. Que qualquer pessoa, rica ou pobre, possa ter acesso ao meu conteúdo. Então eu preciso dar a elas o mínimo. Eu preciso dar para elas esse abraço, esse acolhimento inicial que elas estão procurando. E no momento certo, em que elas se sentirem seguras e que elas acharem que precisam, aí eu tenho um segundo momento, um segundo passo, uma continuidade. Mas se vocês continuarem aqui também, vocês vão receber toda a ajuda que vocês precisam. Porque eu não escondo o conteúdo, eu falo tudo aqui pra vocês, tudo que eu tô estudando, tudo que eu penso, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu coloco em prática. Eu vou falando, né? Só que quando eu compilo tudo num produto, eu vendo. Mas tudo que tá lá, eu também tô falando aqui. Talvez não em ordem cronológica do jeitinho que tá lá, passo a passo, esmiuçadinho, é um pouquinho diferente. Mas eu tô falando tudo que eu falo pra vocês tem lá no meu conteúdo. E quando vocês forem ler, vocês vão falar, eu lembro que ela já falou sobre isso. Só que lá tá mais detalhado, tá passo a passo, tá assim bem detalhadinho o que você tem que fazer. Emoção por emoção, comportamento por comportamento, para não fazer bagunça na sua cabeça, tá? E a Maria Celina, né? Eu estou muito triste, eu imagino, né? Afinal de contas, um filho, gente, é um pedaço de nós, né? É um pedaço de nós, mas a gente precisa aprender a olhar para esse DNA aqui. Esse DNA que é o mundo invisível do luto. Todos nós temos esse DNA. A gente precisa entender tudo que está acontecendo aqui para a gente saber lidar com isso e permitir que essa luz que tem dentro de nós possa sair. Que essa luz não se apague. Que essa luz seja aí o nosso norte. Tá? E se eu conseguir fazer isso, vocês vão conseguir também. Porque hoje a minha luz, ela irradia pra tudo quanto é lado, né? Ofusca, eu falo assim que tá ofuscando tudo. Por quê, gente? Porque eu tô feliz, porque eu tô bem. Eu sei que eu não tenho a pessoa mais preciosa na minha vida aqui comigo, fisicamente, mas eu tenho ele aqui no meu mundo invisível. E que eu sinto, e que eu penso, e que eu envio mensagens pra ele. Então, eu aprendi a olhar para o meu mundo invisível. E vocês precisam aprender a olhar para o mundo invisível de vocês para que vocês possam ter essa vivência, essa nova forma de viver com eles. Tá? Então, é difícil eu falar para vocês de algo que vocês não veem. Por isso que eu procurei muito uma imagem que pudesse exemplificar tudo isso que eu tô falando. E é isso daqui. Isso daqui é energia. Tá? Isso aqui é energia, são acontecimentos, são frequências, né, de vibração energética que influenciam o meu dia a dia. E essa daqui é a minha luz. Essa daqui é a minha luz. Eu ainda tenho meus altos e baixos? Eu tenho, mas tá tudo equilibrado. Eu não tô só aqui embaixo, caindo. Eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto. Os acontecimentos estão aqui. E eu aprendi a equilibrar tudo isso, tá? E é isso que eu quero ensinar pra vocês. É isso que eu quero fazer com que vocês sintam, com que vocês percebam tudo isso. E essa é a forma de sair desse processo de dor e de sofrimento. A Beth... essa aqui é a mensagem da Beth eu já li. Tereza, boa noite. Essa Tereza aí que eu tô em falta com ela, né, Tereza? Me perdoa, mas a gente tá numa vida tão corrida, né? Mas nós vamos dar um jeitinho. A Cida. Boa noite, minhas lindas. Que saudade. Amo vocês todos aí. Michele, que saudade, minha mãe de luz. Ai, que saudade, minha mãe de luz. Esse nome mexe. Até me emocionei agora. A André escreveu aqui, ó. Vamos tentar fazer algo, né, que a gente consiga a sensação de bem-estar.
mesmo que de maneira temporária no começo. Na leitura de um livro, na música, em uma caminhada, em uma conversa com alguém, entre outras coisas. Na verdade, tudo é temporário, né? Se você for ver, nada é definitivo em nossas vidas. Só que tem um temporário pequenininho, tem um temporário que pode ser um pouquinho mais longo. E no começo, sim, é um temporário bem pequenininho. Mas esse temporário pequenininho, ele já faz uma grande diferença no seu processo de recuperação, tá? A Andréia escreve coisas aqui também que, né, totalmente tem tudo a ver, né? A Andréia já tá tendo esse feeling já de escrever coisas aqui para vocês. Passou muito rápido aqui. Amara, eu também me decepcionei muito com pessoas que achava que eu poderia contar. Por isso, hoje selecionei só os que realmente me fazem bem. As pessoas que me querem por perto. Fazer o meu melhor a outras que me querem por perto e fazer o meu melhor. As outras eu quero distância, pois dói muito. É um choque que a gente leva quando percebemos que muitas pessoas não têm sentimentos pelo próximo. É empatia, né? É a empatia que a gente não tem com o outro. E nós percebemos isso, gente, em diversos momentos da nossa vida. Quando a gente vê uma criminalidade na rua, ataque às escolas, ataque às crianças, a gente vê que as pessoas não têm empatia, né? E a gente percebe que elas não têm amor nem por elas mesmas. Então, falta amor. Falta amor. E eu estou fazendo mais alguns estudos. E nesses meus estudos, eu estou fazendo um curso, né? Que fala muito sobre o poder da oração e o poder da oração antiga. E nele eu estou lendo um livro de Greg Braden e ele fala muito sobre esse poder da oração, que a oração é o amor. É o amor que falta, gente, é o amor que falta no mundo. E o processo de luto, ele é um processo que a gente acredita que a gente não está pronta. Mas se o luto chegou nas nossas vidas, é porque Deus sabe que nós já estamos prontos para lidar com esse luto. A gente precisa descobrir. E a gente não sabe que está pronto, mas a gente está. E nesse processo de recuperação, a gente começa a descobrir. Por isso que eu falo que ele é um processo de transformação, porque você acaba sendo e se transformando numa pessoa muito mais forte do que você imaginava que você poderia ser. E Deus não coloca em nossas vidas nada que a gente não consiga dar conta. Você pode desistir, tá? Porque não existe fracasso, existe desistência. E se você persistir no seu processo de recuperação, você vai conseguir. Então, pessoas que entram em depressão são as pessoas que desistem da sua recuperação. Desistem de entender esse mundo invisível. Desistem de entender todas as emoções. Desistem de aprender a lidar com elas. Porque a gente não veio com um manual escrito como lidar com as emoções. Mas eu tenho a honra e orgulho de dizer que eu estou escrevendo um pouquinho disso. Um pouquinho disso, tá? Então, algo que nunca ninguém trouxe, eu estou trazendo para vocês. Por isso que é tão difícil, por isso que é tão demorado de trazer, de colocar em prática. Porque eu não estou copiando de algum lugar. Eu experienciei, é a minha experiência, é a minha história, é a minha vivência, baseado em tudo que eu estudei. Falando de algo que é invisível. Nossa, que coisa louca, né? Tem hora que eu penso e falo assim, que coisa louca, as pessoas vão me achar louca. Mas quem viveu um luto como eu vivi, vai me entender. Vai me entender, vai entender que é necessário se conectar com essas emoções, construir o seu mundo invisível, começar a ver esse mundo invisível, enxergar com o poder do sentimento, para que a gente possa sair desse processo chamado luto, tá?
A Beth escreveu: Michele, você é demais. Obrigada, meu amor. Obrigada. Só todo esse conteúdo, práticas e conselhos, eu já aprendi muito com vocês. Eu quero o seu livro digital, porque preciso de técnicas para lidar com o dia a dia. Todos os dias eu vejo os posts da Andréia. Se fizermos tudo certinho, vamos sair desse buraco escuro. Claro que vai, claro que vai. Vai sair, você pode ter certeza, Beth. Realmente é um buraco escuro que esconde essa nossa luz aqui. Essa nossa luz, ela fica escondida, sufocada embaixo de muitos acontecimentos e de muitas vivências que machucam, né? Que fazem a gente ficar triste, que fazem a gente desistir, que fazem a gente se sentir incapaz. Mas a gente vai aprendendo a como lidar com tudo isso, como mudar pensamentos, como mudar crenças. Então, tudo que a gente vivencia traz essa emoção. André, você quer enviar uma mensagem aí pra gente poder finalizar? Infelizmente não deu pra ser por vídeo, né? A conexão ficou ruim. Não deu pra conectar a Andréia. YouTube também caiu a conexão. Com certeza é a internet que não tá legal. E vocês, gente? O que é que vocês acham desse mundo invisível? Fala pra mim aí o que vocês acham, né? Vocês acham que é impossível? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que esse mundo invisível existe? Que ele tá aí do nosso lado, ao nosso redor o tempo todo? Ou agora com o luto, que isso veio na mente de vocês? Ou é a primeira vez que vocês ouvem falar disso? Eu quero saber um pouquinho da visão de vocês sobre isso, porque vocês são o meu guia, né? Eu tô aqui com muito conhecimento, com muito conteúdo, com a minha experiência e com a experiência de ouvir a história de outras pessoas, mas assim, vocês são meu guia, meu parâmetro. Muitas vezes, tudo que eu falo aqui e que eu leio, que deu resultado para alguém, isso confirma para mim que eu tô no caminho certo. Então, é assim que eu vou seguindo, é assim que eu vou caminhando, né? André escreveu aqui, olha: Michele, você me surpreende sempre. Eu aprendo muito com você. E aprendo com vocês também, meninas. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, foi porque entendi o verdadeiro significado da palavra empatia. E vocês são as responsáveis. Coraçãozinho. É isso mesmo. A gente faz esse trabalho aqui com muito amor. Mas assim, quando a gente tem um retorno de vocês, de que está fazendo bem, é o nosso guia, né? É o nosso parâmetro. Inclusive, a gente está com novos projetos, né, o André? A gente tem novos projetos aí. Inclusive, sábado a gente já vai estar o dia todo juntas, para que a gente possa alinhar aí algumas coisas que a gente vai fazer, sempre pensando em melhorar o que a gente já tem aqui, tá? A gente tem um encontro por semana, nós temos aí os posts, mas a gente quer melhorar, a gente quer trazer mais, tá? E aos pouquinhos a gente vai conseguir, né? A gente vai tendo recursos aí para isso, criando formas melhores de chegar até vocês e de trazer um conteúdo que realmente faça a diferença aí na vida de vocês. Algo que seja fácil aplicar, algo que seja fácil de entender, tá bom? Um grande beijo para vocês. A Andréia vai fazer um programa só dela. Vai. Né, Andréia? Quem é a favor aí da Andréia fazer uma live só dela com os conselhos aí para o luto? Ela fica para morrer comigo quando eu falo, né, Andréia? Ela é mais assim, de trás das câmeras, mas eu tô puxando ela, assim. Um beijo pra vocês, viu? Ficam com Deus. Até a semana que vem. Vai conseguir, Andréia. Vai conseguir. Grande beijo, meninas.